Para quem não me conhece, eu sou Joane, meu nome é Joane, eu sou pastor de jovem aqui. Se você quiser fazer a sua inscrição do Acamp Flow, que nós estamos liderando, você pode fazer ali. Tem gente vendendo comida lá fora para o acampamento. Se você quiser abençoar, abençoe. Amém? Você vai abençoar em nome de Jesus. Eu recebi essa missão hoje de compartilhar a mensagem. Há um mês atrás, incrivelmente, eu estava pregando aqui. E eu recebi essa mensagem do nosso pastor Raimundo Nonato. Não sei se está online hoje, mas sempre está online nos cultos. E eu queria compartilhar essa palavra. O tema dessa palavra, clica na pessoa que está do teu lado assim e diz assim, o tema dessa palavra é olhos abertos. Diga, olhos abertos. Se você vai anotar, esse é o tema para você aplicar na sua célula, você que está numa célula, você que não está, procure uma célula. Abre a tua Bíblia em Salmos 119, versículo 18. Antes de compartilhar e ler esse texto, eu gostaria de compartilhar algo. Eu não vou dar muito tempo, porque mais tarde tem ceia ainda, amém? No final do culto nós temos ceia. Mas eu gostaria de compartilhar em cima dessa mensagem, que depois você possa ler e pesquisar na sua casa sobre cosmovisão bíblica, amém? Amém? Cosmovisão bíblica, ou cosmovisão cristã. A cosmovisão, e eu vou dar um resumo porque está em cima da minha mensagem, você pode pesquisar depois que a cosmovisão cristã é uma visão, é como se você colocasse um óculos. Quem usa óculos aqui? É como se você trocasse esse óculos que você está e colocasse os óculos de Cristo. Então a sua visão a respeito do mundo muda, a sua visão a respeito da igreja muda, a sua visão a respeito de Cristo muda. E tudo que você enxerga é da parte da ótica de Deus, amém? Então, eu gostaria que você lesse depois, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui, e está muito corrido. Mas eu gostaria que você lesse sobre cosmovisão, a forma de enxergar o mundo, a forma de como você deve olhar na visão de Cristo, amém? E o tema dessa mensagem é olhos abertos. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 18, diz assim, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E eu tenho uma convicção que a vontade de Deus nesses dias, profeticamente, através daquilo que nós estamos falando aqui, é para que os olhos espirituais e os olhos da igreja sejam abertos para ver coisas além daquilo que nós estamos vendo aqui. Amém? Se você aceitou Cristo, se você tem um encontro com Cristo, foi a um encontro, participa de uma célula, eu tenho convicção que o teu olhar a respeito de Cristo é diferente. E o desejo de Deus é que Ele abra os meus olhos para ver as maravilhas, para ver. Muitas vezes a gente acredita que a nossa briga é contra pessoas. Diga para a pessoa que está do teu lado, a nossa briga não é contra pessoas. A Bíblia diz que é contra principados, potestades que dominam nas regiões celestiais. Então existe um mundo mais espiritual do que esse físico que nós estamos vivendo aqui, amém? Guerra, demônios e anjos. E a vontade de Deus é que os meus olhos sejam abertos. Mateus 6, versículo 22 a 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Eu costumo dizer que na queda do homem, todos nós lemos isso desde criança, desde quando a gente era menino, que Deus, ele visitava o homem no Éden, sim ou não? Na viração do dia, sim ou não? Deus tinha um encontro com o homem, e o homem pecou. Aquele momento que o homem pecou, os seus olhos foram abertos, os seus olhos físicos, e eu acredito que aquilo que era do Espírito, aquilo que era da conexão com Deus foi desligado. E nós precisamos agora fazer com que pessoas se reconciliem com Deus, porque esse é o nosso ministério da reconciliação, amém? Amém? Então a vontade de Deus é essa. Que eu tenha os olhos abertos. E muitos de nós, mesmo vindo à igreja, mesmo ofertando, mesmo participando da célula, mesmo participando de algum ministério, muitas vezes os nossos olhos ainda estão fechados. Diga misericórdia. E a vontade de Deus essa noite, diga para a pessoa assim, a vontade de Deus, clica nele assim bem forte. É que os teus olhos sejam abertos. Eu sei que tem gente que não gosta, mas você vai tocar muito no teu irmão do teu lado hoje. A vontade de Deus é que os seus olhos sejam abertos. 1 Reis 6, no versículo 15 a 17, essa é uma história que conta a história de um dos milagres de Eliseu, profeta. Eles estão indo para um lugar, eles têm um machado, o machado cai dentro da água, o machado que é emprestado. Alguém pegou alguma coisa emprestada de alguém, o machado caiu, e ele ficou desesperado, dizendo, meu Senhor, o machado caiu. Eles pegam uma vara, eles encontram o machado, Deus faz o machado flutuar. Então eles estão em guerras. Eles estão em guerra, se você ler o texto todo. E a Bíblia diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, diga, não tenha medo. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O menino não conseguiu ver nada, porque ele estava olhando com um olhar carnal, com um olhar, sabe, da terra. E a Bíblia diz que nós não somos aqui dessa terra, nós somos de outro lugar. A nossa moradia, como o pastor começou falando aqui, Gerson, que a nossa herança, que a nossa moradia não é nessa terra. A nossa moradia é o céu, habitando com Cristo, o Rei da Glória, amém? Então ele diz assim, ei, eu estou vendo, tem um exército muito grande, nós não vamos vencer, esse exército é muito numeroso. O profeta diz para ele, tu está vendo alguma coisa? Ele diz, estou, a única coisa que eu estou vendo está muito exército, não dá para nós. Ele diz, pois vem aqui, deixa eu orar por você. A Bíblia diz que ele orou pelo menino, pelo moço, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele menino. A vontade de Deus é que os meus olhos sejam abertos para ver. Diga para a pessoa que está do teu lado, a vontade de Deus é que os teus olhos sejam abertos para ver. E todos aqueles que têm um encontro com essa glória, todos aqueles que têm um encontro, sabe, com esse rei, com Jesus Cristo, sabe, ele se torna, sabe, um propagador dessa luz, um propagador do evangelho. É como aquele texto que diz que alguém encontrou num campo, Mateus 6, 22 a 23. É esse não? Pastor errou. Mateus 13.
Versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aquele que encontrou a Cristo, aquele que teve os seus olhos abertos, aquele que encontrou com a Bíblia diz em João e também o mesmo texto em Isaías, que um povo que vivia em grandes trevas, viu grande luz, os seus olhos foram abertos. Quantos aqui viram a luz de Cristo? Quantos aqui viram a luz de Cristo? Essa luz precisa ser anunciada. Essa luz precisa ser anunciada para outros. Um homem que todos nós conhecemos a história, está em Atos 9. Atos 9. Essa é a história de um homem que perseguia a igreja. É um homem que era mau. Quando você leu as cartas de Paulo, quando ele começa a falar dele, ele dizendo, Paulo, e ele se orgulhava disso, né? Perseguidor da igreja. Perseguia o cristão. E a Bíblia começa esse texto dizendo, sofrendo ameaça de morte, partiu para onde? Para Macedônia. Um homem que perseguia a igreja. Ele tinha a sua visão e os seus olhos abertos, normal. Ele não era cego. Mas ele era cego espiritual. E a Bíblia diz assim, em Atos 9, do 17 ao 19. Então, Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas, diga escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Esse homem, no caminho de Damasco, ele tem um encontro. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, não tem na história, ok? Você pode depois dizer, ele caiu em si, talvez ele andava de cavalo, que as caminhadas eram muito longas, mas a Bíblia não relata que ele caiu de um cavalo, pode ter sido de um camelo. E a Bíblia diz que Jesus apareceu para Paulo, para Saulo, e diz assim, Saulo, por que tu me persegue? Por que tu persegue o meu povo? Por que tu persegue a igreja? E aí ele tem um encontro com a glória de Deus, ele fica cego ali, Deus envia Ananias até ele, e diz assim, o Senhor me enviou para orar por você. Sabe, quando eu orava ele orava, a Bíblia diz que as escamas começaram a cair. Sabe, quando você veio à igreja, quando você foi ao encontro, quando você começou a participar de uma célula, a Bíblia diz que as escamas começaram a cair dos teus olhos e você conseguiu ver beleza na vida, beleza em Cristo, beleza na vida da igreja, beleza nos milagres, beleza no poder de Deus. Então as escamas dos nossos olhos precisam cair. E sabe de uma coisa? A religião não quer que as escamas caiam dos nossos olhos. Um dia, Jesus cura um cego de nascença. É uma das histórias que eu fico mais encabulado, porque Jesus cura o cego. Os religiosos, os fariseus, os mestres começam a ficar desesperados, dizendo, não é possível, ele não foi curado, ele não foi curado, ele não foi curado. Levaram ele à reunião, levaram eles a vários lugares, pastor Eli, levaram eles até chegar na mãe e no pai. Foram perguntar para a mãe e para o pai, aquele menino que vivia, Mateus, lá na beira do caminho, é aquele cego de nascença que vivia pedindo esmola? É ele mesmo, não é possível, não é possível. Foram perguntar para o cego, Lima, diz, ei, quem é você? Você é aquele menino que estava na beira do caminho? Ele diz, sou eu, sim, era eu mesmo. E como é que você disse que era você?
Ele diz, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e Ele abriu os meus olhos e ninguém pode arrancar isso de mim. Então, muitos de nós, ao chegarmos aqui, nós éramos cegos e o Senhor abriu os nossos olhos. E talvez a religião colocou escama nos nossos olhos e elas precisam cair nessa noite. Saulo, por que tu me persegue? E sabe o que eu fico alegre com o Evangelho, pastora Dineia? É que o mesmo Paulo, o mesmo Saulo que perseguia a igreja, o mesmo Saulo que perseguia os cristãos, agora ele está orando, Lulu, para que os olhos da igreja de Éfeso sejam abertos. Era como se ele estivesse dizendo, ei, os meus olhos foram abertos, agora eu quero orar por vocês. Abra a Bíblia aí em Efésios 1, 18 a 23. Aleluia. E ele ora assim, olha, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Outras versões diz, oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e os designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstâncias. Era como ele estava dizendo assim, pastora Vanderlei, olha, um dia os meus olhos foram abertos, um dia eu encontrei Cristo no caminho de Damasco, agora eu quero orar por vocês, igreja, eu quero orar para que o mesmo encontro que eu tive com a glória de Deus, vocês tenham, sabe, e eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que não só iluminados, mas para que vocês conheçam a Cristo em altura, em profundidade, em largura, e conheçam o amor de Cristo, que está acima de governo, que está acima de política, que está acima de todo principado. Esse é o desejo que eu tenho, porque Jesus foi glorificado através da minha vida, e agora eu quero que vocês sejam tocados por essa luz. E esse é o desejo. Mas como eu falei no início, muitos de nós caminhamos com Cristo, andamos com Cristo, até oramos a Cristo, mas não conhecemos a Cristo. Diga misericórdia. Quando a gente vai pregar o Evangelho para algumas pessoas, algum discipulado, ou alguma conversa, ou algum discipulado, não sei se você já viu, mas a gente começa a falar do amor de Deus. E nós temos uma geração agora que quando nós começamos a falar do amor de Deus, aí ele diz assim, eu não creio nesse Jesus, porque o meu Jesus não é assim. Alguém já ouviu essa frase? O meu Jesus é um Jesus Nutella. Não, Jesus é Jesus raiz. Por muitos anos nós falamos muito sobre o Jesus amoroso.
E isso é verdade, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele tudo suporta, o amor dEle em nós muda tudo. Mas sabe de uma coisa? Se você for ler a Bíblia, esse livro que você trouxe por completo, você vai ler sobre a ira de Deus. Você vai ler sobre um Jesus que entrou no templo e os cambistas estavam vendendo, sabe? Fazendo um negócio na casa de Deus. Ele entra e Ele sai afastando todo mundo, virando as mesas. E Ele diz assim, vocês não sabem, vocês estão fazendo da minha casa um lugar de covil de cobra. O zelo pela casa do Senhor me consumiu. Então nosso Jesus é amor. Diga, nosso Jesus é amor. Mas é fogo consumidor. E Ele consome as impurezas das nossas vidas. E muitas vezes nós andamos com Cristo. Eu vi uma frase ontem que uma igreja ela não é medida pela quantidade de membros que vem ao domingo nela. Uma igreja não é medida pelos ministérios se estão funcionando tranquilamente. Uma igreja ela não é medida, sabe, pelos louvores que é entoado aqui. A igreja do Senhor é medida por aqueles que se relacionam com Ele. Pelo dono da obra, por Jesus Cristo, sabe, aquele que morreu, que foi crucificado e habita entre nós essa noite. Aqueles que se relacionam com Ele. Lucas 24, no versículo 30 e 35. Esse texto todos nós conhecemos. Esse texto conta a história. Muitos de nós queremos viver como os discípulos. Se você for ler antes, no Monte da Transfiguração, Jesus o seu rosto começa a brilhar mais que o sol ao meio-dia de Imperatriz. Os discípulos dizem, cara, que massa, vamos construir uma tenda para ti aqui, uma tenda para mim aqui, e nós vamos ficar aqui, porque aqui é bom demais. Morar no monte é bom demais, aqui não tem confusão, aqui não tem briga política, aqui não tem nada. Vamos ficar aqui, que aqui é bom demais. Jesus diz o quê? Ei, para, eu preciso descer. Para Jesus era mais confortável ficar no monte. Mas Jesus disse assim, eu preciso descer para que se cumpra as escrituras. Sabe para onde é que Jesus ia? Para a cruz. Jesus é crucificado, castigado. A Bíblia diz que Ele foi moído, que Ele foi transpassado pelos meus pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si o castigo que era para mim. E a Bíblia diz que Ele ficou irreconhecível. Jesus ressuscita. E todos nós conhecemos a história do caminho de Emaús, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus, os caras começam a caminhar, e eu imagino eles caminhando, triste, voltando a viver. A Bíblia diz que Pedro voltou a pescar, outros voltaram a fazer a mesma coisa. Porque Jesus tinha derramado um sonho, Jesus tinha derramado algo no coração deles. E a Bíblia diz que eles vinham na beira de um caminho, de uma cidadezinha, e eles vinham conversando. Eles vinham conversando, compartilhando. Lucas 24, do 13 ao 16. Lucas 24, do 13 ao 16, diz assim, naquele dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, da crucificação, que Jesus morreu. Eles conversavam e discutiam. Diga comigo, o próprio Jesus. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-la. Os caras estavam andando com Jesus. Jesus, eu acredito que um Jesus glorificado.
Porque quando ele se encontra com Maria, eu acredito que Maria quer correr para abraçar ele, e ele diz, não, peraí, que eu preciso completar. Vai lá e anuncia que eu estou vivo. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando, e eu imagino Jesus andando com eles e dizendo, e aí, como é que está? Como é que vocês estão sentindo? E eles falando, você não ficou sabendo? Você é a única pessoa nesse povoado que não ouviu falar que o Jesus, aquele que nós esperávamos, morreu. Eles estavam caminhando com Jesus. Muitos de nós, quantas vezes caminhamos, andamos, venho à igreja, participo das coisas e não percebo que Jesus está ao meu lado. Quando começou a igreja Nova Aliança, antes de começar, tinha um monte chamado Monte da Faquinha. E um dia eu estava orando nesse monte, e nós fazíamos estripulia nesse monte. Orava, jejuava, chorava, caía no chão. Coisa de crente pentecostal. E um dia eu estava orando. E para subir, passava pelo alambrado. E a gente subiu. E eu falei, agora oramos. Passamos lá um tempo orando, aleluia. Deus, aquela oração mesmo fervorosa. Que daqui a pouco nós estamos orando. Jesus, eu te abençoo nessa noite. E nós estávamos orando e eu falei, amém. Aí eu chamei os amigos e falei, vamos descer, porque já está ficando tarde. Descer de moto, de carro. Aí Jesus falou assim comigo, tu prestou atenção que só tu orou? Você pediu para me falar contigo? Você pediu para me se manifestar a você. Você pediu para ser batizado. Mas em nenhum momento você parou para me ouvir. Eu falei, eu já estava perto do alambrado, irmão. Eu chamei os amigos e disse, vamos voltar para o monte. Porque Jesus quer falar conosco. Muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo e você não percebe Cristo. Esses homens tinham acabado de Jesus ser crucificado e eles não perceberam, eles não viram um brilho, eles não viram algo em Jesus, talvez nem as marcas eles viram. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos em uma igreja, sim ou não? Nós vamos ceiar daqui a pouco, sim ou não? Quando a Bíblia relata em Salmos, eu acredito em Cânticos também, que Ele vai nos levar a um salão de festa, e nós cantamos essa música aqui. Ele vai nos levar num salão de festa, e a bandeira dele sobre nós será o amor. Sua bandeira sobre mim, a bandeira sobre ti, a bandeira sobre nós. E eu acredito que Jesus, Ele quer nos levar a esse lugar de mesa. Coisa que tem mesa em casa. Jesus é um pai de uma grande família, sim ou não? Sim ou não? E hoje Ele está aqui nessa tarde, início de noite, para nos levar para essa mesa, sim ou não? E diante dessa mesa, os nossos olhos vão ser abertos, sim ou não? Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não reconheceram, mas eles estavam, Jesus coloca eles na mesa antes de partir, antes de subir. E leia aí comigo para dizer assim, não, o pastor está viajando. Lucas 24, 30 ao 35. Quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a Ele. E Ele desapareceu da vista deles naquele momento. Perguntou-se um ao outro. Não estava queimando no nosso coração enquanto Ele falava conosco no caminho e nos expunha as Escrituras.
Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. Ao momento, eles não reconheceram a Cristo. Cristo coloca eles diante de uma mesa, porque diante da mesa, sabe qual é a maior alegria de um cristão? É porque diante da mesa não tem cor, diante da mesa de Cristo não tem o preto, o branco, todos somos iguais. Diante da mesa não existe o rico, o pobre, diante da mesa não existe o maior ou o menor, todos nós somos filhos e os nossos olhos são abertos quando Ele começa a partilhar do pão. E sabe quem é o pão? É Ele mesmo, porque Ele é o pão da vida, e quem come dele nunca mais tem fome, quem bebe do seu sangue nunca mais tem sede. Sabe, esse é o desejo de Jesus para a nossa vida. Abrir os nossos olhos, compartilhar do seu pão, compartilhar da sua vida. E hoje você está num lugar propício, no lugar da ceia do Senhor, porque eles estavam na ceia. E a Bíblia diz: enquanto Jesus compartilhava, os olhos deles foram abertos. E sabe o que eu acho, que eu fico encantado? É que quando os olhos deles foram abertos, eles começaram a conversar e lembrar. Os nossos olhos não o via, mas o nosso coração queimava enquanto ele falava. Os nossos olhos não conseguiam enxergar Ele naquele momento. Mas é verdade, quando Ele falava, as suas palavras em nós era como um fogo. E o coração começava a queimar e arder. É verdade, Ele abriu os olhos dele na mesa. Depois eles foram anunciar: Ele está vivo. É verdade, os nossos olhos viram o Rei. Os nossos olhos viram Ele na mesa. E os nossos olhos foram abertos. E sabe qual é a vontade de Deus hoje? Se você vem aqui, se você visita a igreja, se você gosta da palavra do nosso pastor no domingo, mas ainda não aceitou Jesus Cristo, ainda não tomou uma decisão de caminhar com Ele, Jesus te trouxe hoje aqui para abrir os teus olhos, meu irmão. Te colocar na mesa. Hoje você está diante da mesa dEle, para que os teus olhos sejam abertos. E essa tarde, noite, início de noite, eu quero te convidar a ficar em pé.